Amém? Boa noite a todos, paz e graça no nome de Jesus, amém? Fique sobre os seus pés, mais uma vez. Chegou a hora do nosso momento conexão. Momento de você dar um abraço aí apertado no seu irmão, desejar a ele um resto de semana abençoada, falar algo aí profético para ele, amém? Sai do seu lugar, cumprimente o maior número de pessoas que você conseguir agora aí. Profetiza sobre a vida aí do seu irmão. Profetiza vitória. Amém. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Podendo estar ministrando a palavra de Deus, tendo essa oportunidade. Amor, obrigado. Já. Como é bom, né, poder estar falando, né, de Deus, do amor de Jesus, né, que nessa noite você possa estar ligado nele, deixa as coisas, né, lá fora, que você conecte somente em Deus, né? Você já é abençoado pelo simples fato de estar aqui nessa noite, né, é uma noite de quinta-feira, às vezes, né, cansado da rotina já da semana, né, já chegando no final de semana, às vezes bate o cansaço. Então eu considero todos aqui já vitoriosos pelo simples fato de ter vindo aqui, estar reunido em comunhão, em unidade com a igreja de Cristo, amém? Quem trouxe sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Aleluia, Deus é bom. Pode ser o 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Somente até aqui, glória a Deus. Isso aqui a gente mostra um diálogo, né, de Jesus com seus discípulos, especialmente com Pedro. Né, e fala com Pedro: Pedro, ele pergunta antes, né, quem que o povo fala que eu sou? Uns dizem que eu sou, que você é um dos profetas, né? Foi falando, e Pedro falou: olha, tu és o nosso Deus, né? E então Jesus falou com ele: olha, Pedro, foi o Espírito que te revelou. E Jesus falando ali com ele, falou: olha, tu és Pedro, e sobre esta igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Aqui Jesus começa a mostrar o plano de Deus para a igreja do Senhor. Amém? Muitas pessoas usam essa tradução, às vezes, essa passagem, na verdade, às vezes de forma errada, falando que a pedra era Pedro. Mas não, ali está falando que a pedra é Jesus. Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre Jesus, né, a rocha, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus é ele quem edifica a casa do Senhor, amém? Então nós aqui entendemos o plano inicial de Deus para nós, né, que era o quê? Que Jesus, que Deus, quem planejou a igreja, Jesus edificou e o Espírito Santo de Deus o impulsionou. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a igreja. E mais que falar sobre a igreja, falar sobre a igreja relevante. Algo que a gente costuma falar muito aqui na igreja, é sobre nós sermos uma igreja relevante. Eu acho que no tempo que nós estamos vivendo, só o fato de nós sermos igreja já é um ponto positivo. Mas Deus, Ele espera mais da gente, Ele espera mais de nós. Esta igreja, Primeiro Amor Church, ela nasceu em Vazante não simplesmente para ser, mais um local para as pessoas estar se reunindo, se juntando, mas ela nasceu para que ela seja uma igreja relevante, amém? E aqui nós vamos destacar alguns pontos, como que nós iremos nos tornar uma igreja relevante. As pessoas têm perdido, ao longo do tempo, da caminhada, essa comunhão,
né, perdido isso ao longo do tempo de estar ali reunida, juntando com as pessoas. Né, essa história do que eu sou a igreja, que a gente escuta muitas pessoas falando hoje, às vezes pessoas que, por algum momento, elas foram decepcionadas com alguma igreja, né, com algum lugar, e elas falam, eu não preciso mais estar reunido, porque eu sou a igreja. Isso é mentira, irmão. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Uma pessoa só, ela não é igreja. A igreja do Senhor, ela é composta por várias pessoas. A palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Então a igreja de Deus, ela é composta por todos nós, amém? E nós temos que entender que a igreja, ela foi plantada, né, o plano inicial de Deus para todas as igrejas é que ela fosse relevante ali onde o Senhor plantou ela. A igreja ela precisa atender à necessidade daquele local. Nós vemos na história da igreja, né, em diversos lugares, que a igreja ela se torna relevante a partir do momento que ela entende a necessidade daquele local, a necessidade do local onde ela foi plantada, e ela começa a ser relevante em todas as esferas da sociedade. Eu converso muito com o pastor Júlio sobre isso, né? E tem uma frase de um pastor muito interessante, que ele fala assim que não existe lugar vazio, que aonde Deus não senta, o diabo senta. E isso é verdade, irmão. Aonde Deus não é o rei ali, o diabo vai tomar aquele lugar. Porque nós tem sido uma igreja que prefere muitas das vezes ficar ali em 4 paredes, evangelizando crentes, do que sair além das 4 paredes e começar a ser relevante na sociedade. Nós temos que despertar, irmãos, a nossa mente, né? Pedir a Deus para que nós possamos despertar. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo nisso também, tá? Essa palavra aqui é para mim, primeiramente. Eu sempre falo isso, e não é demagogia, é de verdade. Nós temos que começar a despertar e entender que uma cidade ela só é mudada, ela só é transformada se ali há uma igreja relevante. A igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica de Vazante, não só a Primeiro Amor, mas todas as igrejas, eu oro para que elas sejam relevantes, para que elas sejam uma igreja conforme Jesus planejou. Uma igreja que ela vai em todas as esferas da sociedade. Irmãos, quando alguém estiver passando qualquer tipo de necessidade aqui nessa cidade, não é o centro espírita que eles têm que procurar, irmãos. É a nossa igreja. Porque ela vai ser referência em ação social. Porque ela vai ser referência em ajudar o próximo. Ela vai ser referência em sinais e maravilha, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E onde o Espírito Santo de Deus está, há milagres. Ela vai ser relevante porque pessoas vão entrar por aquela porta e serão transformadas. O milagre da transformação irá invadir a vida daquela pessoa. Amém? Então nós precisamos começar a orar nesse sentido. A orar pedindo a Deus para que eu e você possamos nos despertar, para que nós possamos ser uma igreja relevante, para que nós possamos ser uma igreja do Senhor, um corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, cada um tem uma função. E eu creio que todos que estão aqui têm uma função no reino de Deus, para que a igreja do Senhor ela comece a ser relevante. E Jesus ele enxergava isso. Jesus ele nos mostra formas, né, de ser relevante no meio da sociedade. Jesus, na sua passagem pela terra, ali com seus discípulos, todo lugar que ele ia, ele fazia sinais, fazia maravilhas, fazia milagres, mas mais do que isso também, ele se preocupava com aquele povo. Ele se preocupava com a situação que aquelas pessoas estavam vivendo. Quantas e quantas passagens que Jesus está ali e fala, olha, o povo já não tem mais o que comer. O que a gente tem aí? Isso é um ensinamento, irmãos, para mim e para você. Às vezes nós somos espirituais demais. Né? Não estou falando que isso é um defeito. Mas a gente, às vezes, vai orar por alguém vem atrás de nós, porque está passando por alguma necessidade. A gente fala, vem cá, irmão, vamos orar. A gente ora, glória a Deus. Mas, irmãos, eu creio que aquela pessoa, quando a pessoa está passando por um momento difícil, ela já orou. E a minha oração ela não é mais forte que a oração de ninguém. O que ela precisa agora é uma resposta para aquela oração dela. Amém? Ela não precisa mais de oração. Ela precisa que eu e você tome atitude. Fala, irmão, o que você está precisando?
É pagar uma conta de luz, é uma cesta básica, é um emprego. O que você precisa? Que a igreja do Senhor, ela vai prover sobre a sua vida. Amém? Que a igreja do Senhor, ela vai prover o que você precisa. Orar, amém, irmão, glória a Deus. A gente tem que orar sem cessar, o tempo todo. Mas tem certas situações que nós precisamos agir. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 9, versículo 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele a multidão, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então, aqui é só uma das passagens que remete, né, o cuidado de Jesus com o teu povo, com a igreja do Senhor. Né, que ele fala, ó, ele andava, né, que remete ao quê? Evangelismo, a você ir, sair, pregar, né, a tempo e fora de tempo. Remete a isso. E fala que ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando, sinais e maravilhas, milagres, amém? Enfermidades. E vendo que a multidão tinha grande compaixão dela, porque andava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então muitas pessoas estão andando dessa forma. E às vezes eu e você, a gente passa por pessoas todos os dias, né, convive com pessoas todos os dias ali, a gente não tem, né, às vezes, a sensibilidade, né, de deixar o Espírito Santo falar com a gente, para que nós possamos, né, perguntar para aquela pessoa, como é que está seu dia, como é que está a sua família, o que está acontecendo. Né, a gente às vezes se preocupa somente com nós mesmos, né, a gente olha para o nosso próprio umbigo e vive a nossa vidinha ali, porque para nós está tudo bem. Mas Jesus, mesmo ali pregando, mesmo ali curando, fazendo milagres, né, levando a palavra de Deus ali, ele se preocupava com o próximo, se preocupava com a sua igreja. Ele se preocupava com aquela multidão que estava ali o seguindo, falava, olha, eles estão cansados, estão abatidos, eles estão como ovelha sem pastor, uma ovelha sem pastor, uma ovelha desgarrada, né, sem cuidados, cheia de carrapicho. E nós, diariamente, temos visto pessoas assim, e o que eu e você temos feito, irmão? Aí eu te faço uma pergunta que eu me fiz. Será que eu estou sendo uma igreja, eu como igreja, que eu considero que eu sou igreja, porque, né, que eu estou aqui inserido no contexto de igreja. Como eu falei, sozinho nós não somos. Mas eu como igreja, eu estou sendo uma igreja relevante, da forma que Jesus espera que eu seja? Eu sei que isso é uma pergunta dura, né, da gente estar refletindo. Porque a gente tem deixado, né, os prazeres da vida, às vezes nem é prazer, às vezes é mesmo as distrações, né, os afazeres, tem deixado tudo isso nos consumir. Eu preguei aqui, acho que foi a última vez, sobre o primeiro amor, né? E quando a gente aprendeu junto aqui, que a gente não está no primeiro amor, é um pecado. A palavra de Deus nos mostra isso, né? Lembrastes aonde tu caístes. A palavra de Deus diz, o Senhor falando. Se é cair, é porque está em pecado. Então, às vezes, nos falta, né, voltar ao primeiro amor para que nós possamos ser uma igreja relevante. E a igreja relevante na medida que ela traz a resposta para a sociedade, né, traz a resposta para aquelas pessoas que estão gritando por socorro, né, pela aflição que aquela cidade precisa, né, no contexto que ela está. Quando a igreja começa a entender, né, se aquela sociedade, aquele contexto onde ela vive, as pessoas estão precisando de quê? A parte social, é um milagre, é cura de enfermidades, é cura de família, transformação de casamento, irmão, glória a Deus. A partir do momento que a igreja começa a entender o papel dela dentro da sociedade, ela começa a ser relevante. Tem a história do avivamento do país de Gales, não sei se todos conhecem. Irmão, mas foi um mover tão grande naquele país,
Não estou falando de uma cidade dentro de um bairro, estou falando de um país. É um país pequeno, sim, mas é um país. Houve um mover tão grande, um avivamento tão tremendo naquela cidade, que o único trabalho que os policiais tinham era de escoltar as pessoas para a igreja. Bares foram fechados naquela época. Campeonatos, né, como se fosse o nosso futebol aqui hoje, mas lá era rugby. Não houve campeonato nos 2, 3 anos de avivamento de País de Gales, porque as pessoas estavam, né, tão sedentas por Cristo que a única coisa que elas queriam era adorar a Deus e buscar a Deus. Era culto nas igrejas 24 horas por dia. Através de um jovem, ele incendiou o país inteiro, né, com o poder do Espírito Santo. Aí às vezes a gente olha e fala, Vazante é uma cidade idólatra. Vazante é uma cidade regada a bebedeira, a drogas, as farras. É difícil evangelizar aqui. Para nós é difícil, Deus, irmãos, mas para Deus nada é impossível. Se Deus nos capacitar, nós seremos capazes de sacudir essa cidade, de ganhar essa cidade. Desses 10%, né, pastor? O senhor orou? Foi 10? 10% da cidade pode se tornar 50, 60, 70. Amém? Quem crê, diga amém. Então nós temos que ser relevantes, irmãos. Temos que ser relevantes. Há uns 2 anos atrás, saiu um estudo, uma pesquisa, na verdade, que dizia que o número de evangélicos no Brasil tinha aumentado significativamente. Não lembro aqui a porcentagem exata, mas o número de evangélicos cresceu muito. Aí você deve pensar, yes, glória a Deus. Mas esse é um número que preocupa, irmão. Porque se o número de evangélicos cresce desta forma, que diz as pesquisas, e a gente não vê reflexos disso na sociedade, há algo de errado. O último censo aqui em Vazante falou que Vazante tinha mais ou menos 3.000 evangélicos. Irmãos, sinceramente, eu duvido que tenha 3.000 evangélicos em Vazante. De verdade, eu duvido, porque se tivesse 3 pessoas convertidas ao Senhor, nós já teríamos ganho essa cidade. Com 3.000 pessoas fiéis, espalhadas nos 4 cantos dessa cidade, isso eu acho que o último censo foi o quê? 2 anos atrás, né? 3 anos atrás, não sei. Nós já teríamos ganho essa cidade. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala, né, que a salvação, ela não é por obras, é pela fé. Amém, glória a Deus. Mas Tiago já fala, né, algo que parece contraditório, mas a Bíblia não se contradiz. Mas Tiago fala, olha, mostre-me a tua fé através da sua obra. Porque um cristão, meu irmão, ele tem que evidenciar que ele é cristão. Um salvo, ele evidencia que ele é salvo perante a sociedade através das suas obras. Obras, elas não salvam, mas obras são evidências de salvação. Não adianta eu e você falar, obras não salvam, e você achar que você deve ficar com os braços cruzados. Não, obras não salvam, irmãos. É pela fé que nós somos salvos. Amém? É pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas as obras são evidências de salvação. São evidências que eu e você carregamos algo muito maior que está no mundo. Algo que pode transformar a vida das pessoas. Amém? Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. Atos 2, 42. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseveraram unânimes todos os dias no templo, e no partir do pão em casa, comiam junto com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém?
Esse aqui é o relato da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. No início do capítulo 2, veio o Espírito Santo, estavam todos ali reunidos. Irmãos, de verdade, teologicamente, eu não sei, o espaço de tempo do início do capítulo 2 até esse versículo 42. Mas se a gente ler todo o capítulo, a gente vai ver algo interessante, porque veio o batismo do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Em seguida, Pedro começa a pregar. Logo em seguida, mais de 3.000 pessoas foram salvas através daquela pregação de Pedro. Em seguida, a gente já tem um relato, aqui no versículo 42, o relato da igreja primitiva. E alguns pontos interessantes dessa igreja, que é a oração, que é alguns pontos que a gente sabe que uma igreja relevante precisa ter. E aqui fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja ela se reunia diariamente para estar orando. Era uma igreja que batalhava ali, é uma igreja que tinha a base nas suas orações, uma igreja que orava junto, em comunhão. E novamente, falando aqui em comunhão. E vendiam seus bens e repartiam todos segundo haviam. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, alegres e singelos de coração. Então, assim, irmãos, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comunhão. Gosto muito de estar junto, gosto muito de estar com pessoas. E eu creio que você também tem que gostar disso. Porque uma das características do inferno, irmão, é a solidão. Uma das características do inferno é que lá você vai estar sozinho. Então, e você sozinho, você é mais frágil, né? Juntos, eu e você e o Espírito Santo de Deus, nós somos imbatíveis. Amém? E a gente vê aí, quem já viu Animal Planet aí, o leão lá, a onça, quando ele vai caçar assim, ele sempre espera alguém que está desgarrado do bando, para que ela seja devorada. Já tem até uns, quando às vezes vai atacar ali, o bando está mais perto, eles conseguem ali salvar. É a mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. A comunhão ela é extremamente importante para que a igreja ela comece a ser relevante. Eu sei que Deus ele não depende de nós, irmãos. A obra dele vai continuar comigo ou semigo. A obra de Deus ela vai continuar. Mas, assim, irmãos, eu desejo fazer parte do plano de Deus. Eu desejo fazer parte daquilo que Deus quer fazer nessa cidade. Eu creio que você também deseja. Então, nós precisamos manter os laços, estar em comunhão. Nós não podemos nos desgarrar. Nós não podemos ficar solitários. Nós temos que estar juntos, cada dia mais juntos, em comunhão mesmo, irmãos. Não só aqui nesse momento, mas tem nosso momento, aqui fala, que eles comiam juntos, alegres e singelos. Olha que maravilha, Comer é bom, comer junto é melhor ainda, irmãos. Naquele banquete, Fala comida, glória a Deus, E aqui fala também que se envolve com a comunidade, irmãos. Abre em Tiago 1:27. A igreja também fala aqui, louvando a Deus, caindo em graça do povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam salvos, indo salvos. Tiago 1:27. Rapidinho para a gente. A religião, para vocês entenderem a importância da gente estar o social bem ativado na igreja. A religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardando-se incontaminado do mundo. Amém? Então, só para dar mais uma ênfase naquilo que eu falei. E algo, sim, irmãos, que eu refleti muito também sobre esse texto de Atos, sobre o capítulo de Atos ali, antes dessa passagem no versículo 42 da igreja primitiva. Como eu falei, o Espírito Santo de Deus veio. A palavra de Deus diz: e receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós. E serão as minhas testemunhas. E serão as minhas testemunhas. Testemunhas, irmãos, fala daquilo que viveu, daquilo que viu,
daquilo que pegou, fala de algo, de uma experiência que ele teve. E a palavra de Deus fala isso claramente, que a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós seríamos testemunha dele. Nós seríamos testemunhas do Senhor. E para nós testemunharmos, irmãos, a gente tem que viver algo através de Deus. Para que eu e você sejam uma igreja relevante, nós precisamos testemunhar isso. Nós precisamos ter experiência. A palavra de Deus já foi bem clara, irmãos, que nós iríamos receber poder quando o Espírito Santo de Deus descesse sobre nós. Então eu e você, como eu falei, a gente não pode fazer nada, mas através do poder do Espírito Santo de Deus, eu e você podemos transformar essa cidade, transformar as vidas das pessoas, assim como Deus transformou a minha vida, assim como Deus transformou a sua vida. Então que nós possamos ser testemunhas, irmãos. Que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus verdadeiramente em nossas vidas. E saber que eu e você, nós somos capazes de transformar a vida dessa cidade. Nós somos capazes de transformar, através do poder de Deus, a vida das pessoas nesta cidade, irmãos. Não há nada impossível para Deus. E o maior milagre que Ele pode fazer nessa cidade é transformar essas vidas. É transformar e salvar aquelas pessoas que estão lá fora. Porque há almas gritando por salvação, irmãos. Tem pessoas desesperadas, esperando uma palavra minha, uma palavra sua. Para que nós possamos, levar essa palavra viva de Deus, que salva, que cura e que transforma. Que é o motivo que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Amém? Fique sobre os seus pés, vamos orar. Eu oro para que Deus, essa noite, irmão, possa nos despertar. Esta é a palavra para 2024. Despertamento. O despertar de Deus, como eu falei. A igreja nasceu no coração de Deus para que ela fosse relevante ali onde ela foi plantada. Para que ela suprisse a necessidade, do local onde ela foi plantada. Não se esqueça, irmão, nós devemos ser relevantes em todas as esferas da sociedade. Aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos colocou, nós devemos ser referência. A igreja do Senhor, ela tem que ser referência, porque a luz está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, a palavra verdadeira está em nós. Nós devemos amar as pessoas verdadeiramente, assim como Deus nos amou. Que o Senhor possa nos ensinar a ter compaixão para aquelas pessoas que estão lá fora. E eu só vou conseguir ter compaixão se eu tiver meu coração ligado ao coração de Deus. Se eu começar a entender, irmãos, que eu sou igreja, mas eu preciso ser uma igreja relevante. Não uma igreja que assiste cultos, mas uma igreja que, além de estar na igreja, ela é igreja. O importante é ser igreja, irmãos. Feche seus olhos. Comece a orar a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Pai querido, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha despertar a nossa igreja, Deus. Pai, eu te peço perdão pelas nossas falhas, Deus, pelo nosso comodismo, as nossas iniquidades, ó Pai querido. Te peço perdão por todas as vezes, ó Pai, que eu não fui igreja da maneira que eu deveria ser, ó Pai. Deus querido, eu te peço que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo de Deus sobre nós. Para que o Senhor nos dê encorajamento, unção de ousadia, de conquista, ó Pai. Para que nós possamos ir além das quatro paredes da igreja e ganhar essa cidade para Ti, Jesus. Ó Deus, nos capacita, ó Deus querido, a cada dia, ó Pai. Tira todo espírito de vitimismo, ó Senhor Jesus, de nós. Tira todo espírito, ó Deus querido, de incapacidade, ó Pai. Porque, Deus, no Teu poder e no Teu nome nós podemos fazer muito mais. A Tua palavra diz que receber poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, ó Pai. Nós queremos testemunhar sobre tudo aquilo que o Senhor irá fazer através da Sua igreja, Pai. Ó Deus, não é eu, não é o pastor Júlio, é a Sua igreja, ó Senhor Jesus, que irá fazer o nome do Senhor relevante nessa cidade, conhecido no meio do povo, Pai. Ó Deus querido, capacita cada um, derrama da Tua unção, ó Deus. Derrama do Teu poder, ó Pai querido. Ó Deus querido, tira tudo aquilo que impede essa pessoa de avançar em prol do Teu reino.
Tira e afasta, ó Pai, tudo aquilo que impede, Deus querido, essa pessoa de estar te seguindo, ó Pai querido, de estar vivendo a Tua palavra, a Tua verdade conforme o Senhor queira, Deus. Tira toda a escuridão do pecado, Senhor Jesus, tudo aquilo que afasta a Tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja relevante, ó Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos orar pela vida do próximo e ter compaixão e sentir a dor do próximo, ó Pai. Que nós possamos estar dispostos, Senhor Jesus, para ajudar todas as pessoas, ó Pai, a estar pregando, a levar a Tua palavra, a levar o alimento, a ir aos hospitais, ó Pai querido. Eu te adorarei, ó Deus, que nós possamos fazer milagre através do Seu nome, ó Pai. Ó Deus, é para isso que eu oro nessa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos despertar, Deus, que haja um despertar nesta igreja, neste ano, ó Pai. Deus, é um ano de colheita, ó Senhor Jesus. Nos prepare, ó Deus, para a colheita, Senhor Jesus. Ó Deus querido, nos dê braço forte, ó Deus, para que nós possamos, Deus querido, ó Pai querido, colher aquilo que nós estamos plantando, ó Deus. Ó Deus, veja que os campos estão brancos, é a hora da colheita, Senhor. Nós cremos, ó Pai. Nos prepare, ó Deus, para que nós possamos cuidar daquelas pessoas que irão chegar. Que nós possamos fechar as portas do fundo da igreja, ó Pai querido, para que as pessoas não entrem e saiam, mas para que elas permaneçam, ó Pai. Ó Deus, nos prepare, Senhor Jesus, e que principalmente nós tenhamos paciência e amor com todas aquelas pessoas que estão chegando, ó Pai. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Pai.